De volta agora, 12h20. O aumento de casos de febre chikungunya é preocupante. Aqui em Fortaleza foram 785 novos casos em apenas uma semana. Os casos de febre chikungunya na capital cearense aumentaram 99% em 7 dias. No boletim informativo do último dia 27, eram 785 novos casos, enquanto na semana anterior foram 800 registros. Por conta do número alarmante de casos, a Prefeitura de Fortaleza está intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor da doença. Nas áreas principais, trabalhando com o governo do estado do Ceará, os carros fumacês. Reforço das bombas costais, dos nossos aplicadores, para fazer corte de transmissão assim que o caso é notificado pela unidade de saúde, num prazo que vai até 72 horas. Educação e saúde, o trabalho é operação Quintal Limpo, que é muito importante, muito estratégico. É aquele que você distribui um saco plástico para a população, combina-se um dia, ela recolhe todos os seus entulhos, coloca nesse saco, veda o saco, põe na calçada, a prefeitura recolhe. Isso tem um impacto muito importante na questão do corte de transmissão da enfermidade. Os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação mostram que dos 1.585 casos atestados em pacientes residentes em Fortaleza, 229, ou seja, 14,5%, foram confirmados por testes de laboratório. O restante das confirmações ocorre por meio de diagnóstico clínico. O aumento do registro de casos da doença pode levar a um balanço final do ano de mais casos de chikungunya do que de dengue em Fortaleza. A capacidade de infectividade do vetor do Aedes aegypti, ela é maior para a febre chikungunya, inclusive, do que para a dengue. A grande ameaça. Tá? Depois, toda a população é susceptível. É diferente da dengue. Quando você tem um sorotipo da dengue, que você é acometido pelo sorotipo 1, você não volta a ter dengue pelo sorotipo 1. Pode ter pelo 2, pelo 3 ou pelo 4. Então, por esse motivo, nós temos 2,5 milhões de pessoas expostas na cidade de Fortaleza. Nós temos o vetor. É que temos que cuidar intensamente. As primeiras ocorrências da febre chikungunya confirmadas em residentes do município de Fortaleza foram registrados em 2014. No Crato, na região do Cariri, o número de doenças relacionadas ao Aedes aegypti não para de crescer. Verdade, Ravi, a maioria dos casos é de febre chikungunya. Já são 313 notificações. Somente o posto da Grota recebe cerca de 100 pacientes por dia. Metade chega com sintomas da dengue ou chikungunya. A exemplo dessa diarista que está com o trabalho comprometido. Onde tem juntas, dói, as dores são muitas, no pescoço. E dificuldade, para fazer as coisas fácil com maior sacrifício. Este ano, até agora, foram registrados 899 casos suspeitos de dengue no Crato. 502 foram confirmados. Quanto à chikungunya, 313 casos foram notificados. Destes, 17 confirmados em laboratório e 60 pelo quadro clínico epidemiológico, porque falta no município o soro reagente que atesta ou não a doença. O reagente está faltando a nível nacional. O Ministério manda esses reagentes para o Estado e o Estado distribui para os LACEN regionais, tá certo? Então a gente vem com essa dificuldade realmente de estar fazendo esse diagnóstico laboratorial. E a orientação do Estado é que a gente fez pelo clínico epidemiológico. Severino foi diagnosticado com chikungunya depois que relatou ao médico que sente desde a semana passada. Na última quinta-feira comecei a sentir muitas dores nas juntas. Aí, sim, na sexta-feira deu febre. Aí eu controlei, no sábado melhorou, mas aí quando foi na madrugada do sábado para o domingo começou a doer demais. Aí eu fui para o hospital no domingo. Aí quando eu cheguei lá o médico falou que era a chikungunya, que estava desse jeito. Aí ele passou uns remédios. Deu algum prazo? Quando é que esse quadro deve melhorar um pouquinho? Ele falou que há relatos de até 2 meses, pessoas ainda sentirem muitas dores. A Secretaria da Saúde do Estado informou que os exames para confirmação ou descarte de casos de chikungunya na rede pública são feitos exclusivamente no Laboratório Central do Governo do Estado, que fica aqui em Fortaleza. Segundo a assessoria da CESA, em nenhum dia faltou o soro, que é repassado pelo Ministério da Saúde para a realização de exames. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, saiu sem falar com o público em evento aqui em Fortaleza.
O discurso foi cancelado após ele ser vaiado. O ministro participou do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A abertura oficial do Congresso foi tumultuada. Grupos organizados pela Frente Brasil Popular, que reuniu militantes de defesa do Sistema Único de Saúde, levaram cartazes e acompanharam toda a cerimônia. Cada menção ao ministro da Saúde interino, o deputado Ricardo Barros, era acompanhada por vaias. Os protestos eram direcionados também ao presidente Michel Temer. O ministro escolhido por ele para a área da saúde é tesoureiro-geral do PP e citado em escândalos de corrupção e peculato. Ano passado, como relator do orçamento de 2016, Ricardo Barros sugeriu o corte de 10 bilhões de reais no Bolsa Família, projeto que foi reprovado. Em entrevistas recentes, declarou a necessidade de rever o tamanho do Sistema Único de Saúde. Diante do impacto negativo da proposta, voltou atrás. Para os manifestantes, agora, o governo tenta aprovar um projeto de lei que pode limitar as verbas para o SUS. A gente tem uma PEC hoje, a 143, que vem com a ideia de cortar ainda mais esse orçamento do SUS. E a gente não vai aceitar isso, né? A gente já tem o corte da farmácia popular, o corte do SAMU. Isso vai afetar diretamente a população que usa o SUS diariamente, que é uma conquista do povo, né? As medidas não chamam a atenção apenas dos militantes. Gestores municipais também acreditam que o projeto de lei 143 pode ser uma ameaça à saúde pública. Os municípios brasileiros que tiveram que gastar 15% do seu orçamento com saúde estão gastando em média 24%. Fortaleza deve chegar ao final desse ano gastando 28% de todo o seu orçamento, quando deveria gastar pela Constituição apenas 15%, exatamente pela redução desses gastos federais progressivos. Esse é um tema que certamente pautará esse debate, principalmente quando há um anúncio, uma perspectiva de se desvincular, através de uma PEC que está no Senado, de se desvincular a obrigação de um gasto mínimo da União, de estados e de municípios com a saúde. Diante do cenário de incertezas e recessão, com os mandatos municipais chegando ao fim, o financiamento federal deve ser o centro das discussões entre os secretários de saúde e prefeitos durante o Congresso. A realidade é a mesma de norte a sul do país, como explica o secretário de saúde do município de Sertaneja, no Paraná. O nosso objetivo aqui, mais que assola o Brasil inteiro, seria sobre financiamentos, porque o SUS é o melhor plano de saúde que existe no mundo, só que tá sem financiamento, não tem como nós sobreviver mais. Essas e outras preocupações foram apresentadas durante as falas de abertura do Congresso, pelos representantes dos diversos conselhos e órgãos de saúde presentes. Por causa da hostilidade demonstrada pelos manifestantes, o ministro da Saúde acabou não fazendo nenhuma declaração e saiu rapidamente da mesa e do centro de eventos assim que a solenidade chegou ao fim. O ministro da Saúde se pronunciou sobre a questão do custeio mais cedo, em entrevista concedida à imprensa. Segundo ele, nesse momento, a meta do governo interino de Michel Temer não é aumentar os repasses do SUS, e sim melhorar a gestão. Temos que melhorar a gestão. E isso implica numa melhor articulação entre os 3 níveis de governo, que nós possamos multiplicar essas boas práticas e dar a todos os brasileiros uma saúde melhor com os recursos que dispomos. O decreto de programação orçamentária da nova meta fiscal estabelecida será publicado na semana que vem. Então, cada ministério saberá quanto dispõe de recursos e, a partir daí, nós poderemos negociar, eventualmente, novas responsabilidades para o governo federal. O ministro também falou sobre o destino do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos continuará e dará prioridade a médicos brasileiros. Haverá, na verdade, um incentivo aos médicos brasileiros para que participem. Nós estamos fazendo chamadas permanentes e esperamos que possamos manter todos os postos do Mais Médicos atendidos. A Comissão Especial do Impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff discute neste momento o cronograma na etapa chamada de pronúncia. É quando os parlamentares decidem se a denúncia contra Dilma Rousseff é ou não procedente e se deve ou não ser levada a julgamento final. Agora vamos direto a Brasília conversar com a repórter Neliane Macedo. Boa tarde, Neliane. Boa tarde, Mirela.